Chegando mais uma videoaula no canal. Uma bolsa com duas cores de barbante ficou uma combinação muito bonita. Vou te ensinar o passo a passo e dar todas as dicas. Fica comigo até o final do vídeo para não perder nada. E este modelo base vai te dar opção para fazer várias combinações de cores, inclusive acrescentar franjas. Então vamos à aula, sem perder tempo. Para fazer essa peça, eu preciso de barbante de duas cores. Eu tenho aqui um barbante cru de 8 fios e um barbante marrom de 6 fios, que é o material que eu tinha disponível para fazer essa peça. E a diferença na espessura é grande, olha só, dá para perceber bem. Porém, eu vou trabalhar de uma forma que esse ponto, ou melhor, esse barbante mais fino, eu vou fazer um ponto bem encorpado e no final da peça não vai ficar perceptível essa diferença. Vai ficar uma peça assim com bastante regularidade. Bom, vou explicar direitinho, vai dar para entender. Então, vamos iniciar com o barbante cru. E com o barbante na cor cru, eu faço um cordão de 20 correntinhas. E aí, na primeira correntinha aqui, eu subo mais duas, porque aí eu completo a altura de um ponto alto. E começo a trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha, já a partir da correntinha seguinte. No total, vou terminar aqui com 20 pontos altos nesse cordão. Estão aqui os 20 pontos altos. Dou uma ajustadinha aqui na primeira correntinha. E nela vou fazer mais 4 pontos altos. Porque para essa curva, eu preciso de 5 pontos altos na mesma base. E eu já tenho um. Faço mais 4. Fiz os 5 pontos. Aí, eu vou dar uma puxadinha aqui nessa ponta do barbante, para que essa primeira correntinha fique bem justinha aqui. A partir de agora, eu faço um ponto alto sobre cada correntinha do outro lado, tá? Então, a partir do próximo ponto aqui, eu já começo a inserir a agulha e vou fazer uma correntinha, ou melhor, um ponto alto em cada correntinha, até lá na ponta. Na carreira seguinte, eu vou virar o trabalho e vou subir 3 correntinhas. Elas equivalem a um ponto alto. No mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, veja que aqui foi feito um aumento, porque são 2 pontos aqui já no primeiro ponto de base. Agora, eu vou trabalhar um ponto sobre cada ponto de base, até chegar ali na curva, onde eu preciso fazer os aumentos. Depois de fazer 20 pontos altos, considerando inclusive esse primeiro aqui, né, que foi o aumento, eu chego nesse cantinho onde eu tenho 5 pontos no mesmo ponto de base. Aqui eu vou continuar fazendo aumentos, então em cada ponto desse, em cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Portanto, na carreira anterior eram 5 pontos, nessa carreira serão 10 pontos altos. Desta forma, eu fiz o aumento necessário para a curva não ficar emborcando. Agora, eu vou fazer um ponto sobre cada ponto de base até o final da carreira. No último, vou fazer 2 pontos altos. Terminei a carreira. Na próxima, eu vou fazer da mesma forma.
subir as 3 correntinhas, fazer um ponto alto no mesmo ponto de base, portanto, aqui tem mais um aumento, e agora vou trabalhar um ponto sobre cada ponto de base, até chegar aqui na curva. Tenho aqui 21 pontos altos e cheguei aqui onde estão os aumentos. Então, na carreira anterior, a gente fez um ponto, um aumento, um ponto, um aumento em cada ponto de base. Então, como que eu vou trabalhar agora? No primeiro ponto, eu faço um ponto. E no segundo ponto, que é um aumento, eu faço um ponto e um aumento. A próxima é a mesma coisa, é um ponto e um aumento. Então, aqui também eu faço um ponto alto no primeiro ponto de base e no ponto seguinte, um ponto e mais um que é o aumento. Então, são 5 aumentos, a gente já trabalhou 2. No terceiro, esse eu faço um pouquinho diferente. Eu vou fazer um ponto e um aumento em cada um. Então, 2 pontos altos aqui no primeiro, 2 pontos altos no segundo. Então, esse tem um pouquinho mais, né, de pontos. E agora, eu continuo da mesma forma. No próximo, eu faço um ponto, e no seguinte, um ponto e um aumento. E no próximo, um ponto e um ponto com aumento. E aqui eu termino essa curva e continuo um ponto alto sobre cada ponto de base até o final da carreira. No último aqui serão 2 pontos altos. Encerrei a carreira com todos os pontos, inclusive o aumento. Agora é só cortar o barbante, porque eu vou começar a trabalhar com a outra cor. Agora eu começo a trabalhar com o barbante marrom. E vou fazer uma carreira de pontos baixos, um ponto sobre cada ponto de base. Então, primeiro eu vou inserir aqui a agulha e fazer um ponto baixíssimo. No mesmo ponto, eu já faço o ponto baixo. Esse ponto baixíssimo não conta, foi só para prender o fio. Será um ponto baixo sobre cada ponto de base, sem aumento, até o final da carreira. Feitos os pontos altos, vou virar o trabalho, subir 2 correntinhas ou 3, conforme você achar melhor para fazer a altura de um ponto alto. Nesse caso aqui, eu tô preferindo subir só 2. No mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo, eu começo a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto de base. Vou trabalhar esses pontos altos, um sobre cada ponto de base, até chegar aqui nos aumentos. Aí eu volto explicando. Depois de fazer 23 pontos altos, eu falo 23 porque aqui tem um a mais, então, contando inclusive com ele, 23 pontos altos. Eu começo agora a trabalhar 2 pontos sobre cada ponto de base. Então, essa carreira vai ter aumentos a mais, serão 2 pontos sobre cada um aqui nessa curva, porque eu preciso de uma base grande de pontos para fazer o ponto alpino. Nas próximas carreiras eu não vou fazer aumento, então eu preciso dessa base grande, tá? 2 pontos altos sobre cada ponto de base em toda essa curva. No total aqui foram 28 pontos. E agora, eu começo a trabalhar um ponto sobre cada ponto de base, porque eu tenho exatamente aqui base suficiente para fazer os 23 pontos altos que faltam. Então, são um ponto sobre cada ponto de base e 2 pontos no último ponto de base. Terminei a carreira, viro o trabalho
e vou fazer uma carreirinha de pontos baixos, um ponto sobre cada ponto de base sem nenhum aumento. Terminei os pontos baixos, viro a carreira e agora efetivamente eu vou começar a fazer o ponto alpino. O ponto alpino, ele é composto de pontos em relevo e pontos tradicionais. Ponto alto em relevo e ponto alto tradicional. Então, como que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou subir as correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Esse é o primeiro ponto da carreira, nessa carreira não tem aumentos, então um ponto tradicional. O próximo vai ser um ponto em relevo. Como que eu vou fazer esse ponto em relevo? Eu venho aqui embaixo, no ponto alto, laço por trás e faço um ponto alto. Esse é o ponto alto em relevo. O próximo vai ser um ponto tradicional. Aí, o ponto tradicional eu pego aqui mesmo na carreira de trabalho, que é essa carreirinha de ponto baixo. O próximo vai ser em relevo, vou lá embaixo, no ponto alto da carreira anterior. O próximo é tradicional, então é feito aqui em cima, no ponto baixo. Essa linha é escura, esse barbante é escuro, então não facilita muito a visualização. Por isso eu vou deixar aqui um card de um vídeo que eu fiz só com ponto alpino, ensinando o ponto alpino. E vou deixar também o link na descrição do vídeo. Mas enquanto isso, se for possível, se tiver dando para entender, vai fazendo aí, olha. Um ponto alto em relevo, um ponto alto tradicional. Nessa carreira não tem aumentos, é só seguir essa sequência, inclusive aqui na curva, sem aumentos. Terminando aqui a carreira, tem 2 pontos aqui para finalizar. Eu fiz um ponto tradicional, o próximo, pela lógica, seria um ponto em relevo, mas ele é o último ponto. O primeiro e o último ponto no ponto alpino, a gente não trabalha relevo. Então, ficarão 2 pontos tradicionais seguidos, normal, é assim mesmo. Viro a carreira e agora um ponto baixo sobre cada ponto de base. Nessa carreira, eu vou fazer aumentos quando chegar na curva. Então, vou adiantar aqui meu trabalho e já volto explicando. Depois de trabalhar 23 pontos baixos, cheguei na parte da curva. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos sobre cada ponto de base por toda essa curva, para que a peça não comece a ficar emborcando. Agora faltam os 23 últimos pontos. Esse eu trabalho um ponto sobre cada ponto de base até o final da carreira. Nessa carreira, eu continuo a sequência do ponto alpino. Então, o primeiro ponto nunca é em relevo. Vou subir as correntinhas. O segundo ponto, veja que eu tenho aqui um ponto em relevo. Então, agora, vamos trabalhar alternando. Aonde tem ponto em relevo, eu vou trabalhar um ponto tradicional, aqui em cima do ponto baixo. Aonde tem ponto tradicional, eu trabalho o ponto relevo. Olha como é que eu sei quando é ponto em relevo. São esses que ficam na frente. O ponto em relevo, ele se destaca aqui na frente, enquanto que o ponto tradicional, ele fica lá atrás. Então, eu sei que o próximo ponto aqui não é um ponto em relevo, ele é um tradicional.
Como agora eu trabalho invertido, eu vou laçar esse ponto tradicional, fazendo aqui um ponto em relevo. No próximo, é um ponto em relevo, ele tá bem destacado, eu faço um ponto tradicional. O próximo é tradicional, eu faço um ponto em relevo. Então, a gente trabalha invertendo a posição. Invertendo, trabalhando sempre um ponto em relevo e um ponto tradicional, sempre nessa sequência, mas agora a gente está invertendo. Então, é dessa forma que eu vou trabalhar essa carreira. Chegando aqui na curva, vai ter aumentos, aí eu volto explicando. Eu trabalhei 27 pontos na sequência do ponto alpino. 27 pontos, um em relevo, um tradicional, um em relevo, um tradicional. Agora, eu vou começar a fazer aumentos para que a curva aqui não fique emborcando. Então, como que vai ser? Todos os pontos dessa curva serão em relevo, todos. Não importa se ele está em relevo ou se ele está como ponto tradicional. Eu vou trabalhar todos em ponto relevo e entre cada um deles eu vou inserir um ponto tradicional. Então, olha só, na prática funciona assim. Acabei de fazer um ponto em relevo, venho aqui no ponto baixo seguinte, né, que é o próximo ponto de base, e faço um ponto tradicional aqui em cima, e o próximo ponto eu já venho lá embaixo e faço um ponto em relevo. O próximo é ponto tradicional. Vou fazer o ponto tradicional aqui em cima, nesse ponto baixo, mas aqui embaixo, onde é o ponto tradicional, eu vou fazer agora o relevo. Então, veja que eu tô aumentando aqui pontos altos. Por quê? Porque eu tô fazendo um ponto lá em cima e um ponto em relevo aqui embaixo. Faço um ponto lá em cima e venho no próximo aqui e faço, eu não pulo ele. Até agora, eu fazia um ponto em relevo e o outro tradicional e ia pulando um sim ou não. Agora foi sem pular. Por isso que aqui a gente vai ter aumentos, a gente vai aumentar essa quantidade de pontos, porque eu vou no mesma base, fiz o ponto baixo, já desço e na mesma base faço o ponto alto em relevo. Novamente, um ponto tradicional aqui em cima, desço e na mesma base, sem pular, já faço o ponto em relevo. Tá vendo como que tá aumentando? Todos esses pontos altos aqui, todos eles serão feitos em relevo. E entre todos eles eu vou inserir um ponto alto tradicional na carreirinha de cima. Isso eu vou fazer por toda essa curva, em todos os pontos, até que fiquem faltando apenas 27 pontos aqui desse lado. Quando estiverem faltando 27 pontos aqui, eu paro de fazer os aumentos e começo a trabalhar da maneira tradicional do ponto. Olha como que ficou a curva. Bastante pontos em relevo aqui, porque eu fui fazendo os aumentos, né? E agora faltam 27 pontos altos. Esses 27 pontos eu vou fazer da forma que como eles se apresentam, sem acréscimos, sem pontos extras. Então, eu faço aqui o próximo em relevo, já que ele era um ponto tradicional, né? E o próximo aqui, que é o tradicional, ou melhor, o relevo, eu faço tradicional. Então, eu sigo o ponto alpino na sua maneira normal, sem nenhum aumento até o finalzinho da carreira. Finalizei. Agora eu volto a carreira, fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, sem aumentos. E aqui eu finalizo dessa forma o ponto alpino. Cheguei no último ponto baixo,
Então, eu vou fazer assim, vou inserir a agulha, laçar e não vou fechar o ponto, porque agora eu vou trabalhar com outra cor, então, eu não fecho com o barbante que eu estava usando, eu pego o barbante cru, laço e fecho esse ponto com o barbante na cor cru, puxo as duas pontinhas dos dois barbantes, ajusto bem o ponto na agulha, subo uma correntinha só para virar o trabalho. Viro, e agora eu vou começar a trabalhar o ponto musgo. E então eu vou mantendo os dois fios, eu não vou cortar o barbante marrom não, mantenho ele, porque assim eu vou alternando de cor sem precisar trocar sem precisar cortar o fio. Então, eu vou inserir a agulha no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto de base, pulo, venho no ponto seguinte e faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto de base, no ponto seguinte eu faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto, venho no ponto seguinte, faço o ponto baixo. Porque agora eu vou trabalhar com o ponto musgo, e o ponto musgo é assim, ponto baixo ponto baixo e correntinha, e vai pulando um ponto aqui. Vou fazer o trabalho até mostrar na curva como que a gente faz o aumento. Eu fiz um total de 15 pontos baixos. Um ponto, uma correntinha, um ponto, uma correntinha, foram 15. Agora, eu vou fazer a curva com aumentos. Os aumentos a gente faz da seguinte forma: eu faço a correntinha e não pulo o ponto de base. Eu já trabalho o ponto baixo no próximo ponto. Agora, eu vou fazer a correntinha e pular. Então, um ponto eu faço direto, sem pular nenhum ponto de base, e um ponto eu faço pulando. Então, na hora de fazer a correntinha, uma vez eu pulo o ponto, outra vez eu não pulo. Com isso, fazendo pontos sem pular o espaço, eu estarei fazendo aumento. Então, vai ter aumento, um sim, um não, um sim, um não, por toda a curva. E quando estiver faltando 30 pontos aqui para terminar a carreira, aí eu não faço mais aumentos. Aí, os últimos 30 pontos serão feitos da forma que foi feito aqui. Sempre que eu fizer a correntinha, eu pulo um ponto. Então, vou fazendo aqui. Ó, aqui eu pulei um ponto de base, o próximo eu não pulo. Tá? Faz a correntinha e não pulo o ponto de base. Agora, eu faço uma correntinha e pulo. O próximo, eu faço a correntinha e não pulo. E assim, terei aumentos suficientes aqui, né, para continuar trabalhando o ponto musgo. Esse é o ponto musgo que eu vou trabalhar nas próximas carreiras. Faltam 30 pontos para terminar a carreira, então agora eu vou fazer sem aumentos, ou seja, cada vez que eu fizer uma correntinha, eu pulo um ponto de base e faço o ponto baixo no ponto de base seguinte. E vou seguir assim até o final da carreira. Terminei o último ponto da carreira, vou puxar uma laçada bem grande e deixar esse barbante em espera. Enquanto isso, aquele outro barbante marrom que ficou do outro lado, é nele que eu vou trabalhar. Então, para isso, eu vou virar essa peça e começar a trabalhar lá do outro lado. Então, eu vou pegar o barbante marrom que estava em espera, vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto, puxar, fazer um ponto baixíssimo, e no mesmo ponto eu já faço um ponto baixo, porque aquele ponto baixíssimo ele não conta, é só para erguer, só para dar a altura, né, do ponto. Aqui, onde tem essa correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha, pulo o próximo ponto baixo, vou na correntinha seguinte e faço um ponto baixo. Então, o ponto musgo é assim, uma sequência de ponto baixo e correntinha, ponto baixo e correntinha. Só que eu não faço ponto baixo sobre ponto baixo, correntinha sobre correntinha, não, eu alterno. A cada carreira eu vou alternando, aonde eu encontro correntinha, eu faço ponto baixo.
Aonde tem ponto baixo, eu faço uma correntinha. Isso é o ponto musgo. Essa sequência bem simples de ponto baixo e correntinha. E aí, eu vou fazer agora a carreira todinha, sem aumentos, apenas seguindo o ponto da forma como ele se apresenta. Alternando correntinhas e pontos baixos. Se possível, tenta fazer o ponto bem soltinho, porque tá trabalhando com um barbante mais fino. Então, se ficar difícil fazer o ponto bem soltinho, como eu tô fazendo aqui, pega uma agulha mais grossa, pega uma agulha de numeração maior, quando estiver trabalhando com o barbante marrom, e uma agulha menor quando estiver trabalhando com o barbante cru. No caso de você também estar trabalhando com fios de espessura diferente, tá? Eu tô fazendo assim porque os meus fios são de espessuras diferentes. Vou terminar a carreira e já mostro a sequência. Tô chegando no finalzinho da carreira, faço uma correntinha e aqui é o último ponto baixo num vão de correntinha. Mas falta um ponto baixo aqui para terminar a carreira, né? Que aqui ficam 2 pontos baixos seguidos. E eu tenho aqui o barbante cru que ficou em espera. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou inserir a agulha nesse ponto baixo. Vou puxar o barbante marrom e vou finalizar agora o ponto baixo com esse barbante cru. Veja, eu ajusto ele, primeiro eu faço assim, deixo ele curtinho para ajustar na agulha. Coloco ele na agulha, agora eu ajusto o barbante marrom, ajusto o barbante cru, ajusto tudo na agulha para poder fazer isso, ó. Finalizar o ponto com esse barbante cru. Com isso, eu viro a carreira, esse barbante já ficou fixo, esse aqui já tá na agulha, pronto para começar a trabalhar. Então, eu faço uma correntinha, essa correntinha não conta, faço um ponto baixo no primeiro ponto de base, uma correntinha, porque o próximo agora é ponto baixo, né? E volto a fazer ponto baixo e correntinha, ponto baixo e correntinha, alternando do mesmo jeito que fiz nas carreirinhas anteriores. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo e correntinha. Não tem aumento, é só seguir o ponto até o final da carreira, da maneira como ele se apresenta. Chegando no fim da carreira, fiz o ponto baixo, fiz a correntinha e vou fazer o último ponto baixo da carreira, aqui no último ponto de base, puxar a laçada bem grande e voltar aqui no outro lado para trabalhar com o barbante marrom que ficou em espera. Então, assim eu trabalho, eu não estou indo carreiras de ida e vinda. Em vez de fazer carreiras de ida e vinda, eu tô fazendo só de ida, porque cada vez eu deixo o barbante em espera e volto a carreira, como agora vou fazer. Da mesma forma que fiz na anterior. Trazer o ponto aqui pra frente, olha, subir uma correntinha, essa não conta. Faço o ponto baixo, o próximo é correntinha, e na correntinha faço ponto baixo, faço outro ponto baixo seguido. Ficam 2 pontos baixos seguidos, não faz correntinha aqui não. Se fizer correntinha, vai estar fazendo aumento. Então, foram 2 pontos baixos seguidos, agora sim, eu faço a correntinha, pulo um ponto, vou no próximo. Correntinha, pulo um ponto, vou no próximo e vou fazer toda a carreira assim, não tem segredo. É sem aumentos, apenas seguindo os pontos até lá na outra ponta, no finalzinho da carreira. Chegando no fim da carreira, vou fazer um ponto baixo e sem correntinha, já venho para o último ponto e faço o ponto sem fechar, da mesma forma que fiz da outra vez quando fui trocar o fio. Olha, ajusto o barbante cru na agulha e puxo lá para dentro. E eu vou continuar, vou fazer mais uma carreira com barbante cru, mais uma carreira com barbante marrom. Não vou precisar ficar mostrando aqui, porque são sequências, não vai ter nenhum aumento. Eu vou fazer essas 2 carreiras e volto mostrando como que continua a peça.
Tô fazendo o último ponto com o barbante marrom. Agora eu já vou cortar esse fio, não vou mais trabalhar com ele. Então, esse último ponto eu faço o ponto, não completo com o barbante marrom, completo com o barbante da cor cru. Ajusto tudo bem na agulha, fecho com o barbante cru. Puxo uma laçada grande nele aqui para não escapar. E agora eu vou cortar o fio. Porque o barbante marrom eu não trabalho mais. Viro a peça e vou fazer a última carreirinha de ponto musgo. Então, é a última carreira que eu vou fazer com esse ponto de pontos baixos e correntinhas, sem aumento até o final da carreira. Essa quantidade de pontos que eu coloquei fez com que a peça ficasse certinha, ela não está emborcando, não está faltando pontos. Mas os meus pontos, aqui nesse ponto musgo, eu fiz bem soltos. Eu usei a agulha bem solta, então quem tiver dificuldade, se você tem dificuldade com pontos soltos, faça mais aumentos. Ou talvez fosse o caso de usar uma agulha de numeração maior, porque não pode ficar encurtando aqui, tá? Tem que ficar soltinho desse jeito. E esse é o resultado, a combinação de cores, a combinação de pontos, ponto alto, ponto alpino, ponto musgo, e como eu falei, o fato de ter barbante de espessuras diferentes não ia ficar perceptível, e realmente não ficou. Tá? Agora, eu vou começar a fazer carreiras de ponto alto. Viro a peça, subo 2 correntinhas, tá? Vai ficar melhor se forem somente 2. Então, isso equivale ao primeiro ponto alto. Na correntinha, eu faço um ponto alto. No ponto baixo, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E assim, eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. Terminei a carreira, vou virar o trabalho e continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. No primeiro aqui eu subo 2 correntinhas e já começo a trabalhar. Um ponto sobre cada ponto de base, sem aumentos. Olha aí o resultado. Terminei a carreira de pontos altos e aqui eu encerro essa peça. E tenho que fazer outra igual para poder unir as duas, tá? Esse é um lado da bolsa e eu vou fazer o outro. Estão prontas as duas peças, as duas partes da bolsa, né? Para unir, eu tenho que colocar, ó, avesso com avesso, ficando os lados direitos para fora. Como que a gente sabe qual é o direito e qual é o avesso? O direito é esse ponto, esse é onde tem esse efeito em relevo do ponto alpino. Esse é o avesso, olha, aqui não tem efeito nenhum. Então, esse é o lado direito, esse é o lado direito. Vou juntar as dois e unir com a própria agulha de crochê, eu vou unir os dois lados. Pelo direito, a costura é feita pelo lado direito, pro lado de fora. E a costura é bem simples. Eu terminei de fazer a última carreira de ponto alto e nem cortei o fio, já deixei aqui. Vou colocar o fio pra frente, sempre pra frente. Ajustar a laçada na agulha. Venho lá na outra parte do trabalho e de cima pra baixo encaixo a agulha no primeiro ponto, aqui em cima, no primeiro ponto. Laço o fio na agulha e puxo um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto aqui e vou encaixar uma laçada. Tá vendo onde tem essa aqui em cima parece uma correntinha, né? Aqui onde parece uma correntinha, eu vou encaixar uma laçada, essa laçada externa aqui.
Lá do outro lado também eu vou pegar a laçadinha externa, de cima para baixo, sempre de cima para baixo. E estando com essas laçadas na agulha, laço o fio e puxo um ponto baixíssimo. Isso pode ser feito numa superfície ou pode ser feito juntando as duas e segurando na mão. Vou mostrar os dois modos. Para fechar em cima de uma superfície, a gente faz assim: insere a agulha aqui numa laçada, insere lá do outro lado numa laçada, laça a agulha e puxa a laçada aqui num ponto baixíssimo. Novamente, eu vou inserir numa laçada aqui, vou inserir numa laçada de lá, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou ponto por ponto, inserindo numa laçada aqui, inserindo outra laçada de lá e puxando. O fio precisa estar sempre aqui, ó, para frente. Para fechar segurando na mão, você põe o fio para frente, segura as duas partes e aí vem alternando uma laçada daqui, uma laçada de lá. Sempre de cima para baixo. Laço o fio e puxa num ponto baixíssimo. De novo, segura bem firme, pega uma laçada aqui, outra laçada de lá, laço o fio, puxo. As duas formas vão dar certinho, a costura fica assim, olha, como se fosse uma correntinha, fechando um lado e o outro, e precisa fechar toda a lateral da bolsa. Todo esse arco precisa ser fechado. Só vai ficar aberto essa parte de cima aqui. O restante tem que fechar tudo ponto por ponto. Terminei de fazer a costura, agora eu vou cortar e arrematar o fio. A bolsa já tá toda fechada. Olha, costura de ponta a ponta. É hora de fazer as alças e o acabamento. Para fazer a alça da blusa, eu vou distribuir 25 pontos altos que vão ficar entre a metade dessa parte aqui, dessa faixa em marrom, atravessar toda essa lateral até chegar na metade da faixa marrom lá do outro lado. Então, 25. Vai ficar exatamente aqui no meio, nessa costura aqui. Então, um ponto vai ficar aqui, 12 pontos para cá, 12 pontos para o outro lado. Então, vou começar. Vou inserir a agulha aqui mais ou menos no meio dessa faixa marrom, puxar o barbante na cor cru e subir 3 correntinhas. Já vou aproveitando e passando aqui o barbante entre elas, a pontinha, para ele ficar firme. Depois eu arremato. Então, uma correntinha, 2, 3 correntinhas. E começa agora a distribuir os pontos altos. Então, são no total 25 pontos altos. Um aqui bem no centro, aqui na direção da costura, 12 aqui na frente, 12 ali na parte de trás. Coloco a bolsa aqui na mesa e verifico se está distribuído na mesma direção, se eles estão ficando no mesmo tamanho. Dando tudo certo, eu vou subir a carreira e começar a trabalhar os próximos. Nessa carreira agora serão 23 pontos altos, porque eu vou diminuir um no início, um no final. Para diminuir o primeiro ponto, eu já venho com a agulha direto aqui, ó, nos pontos, no segundo ponto, vou inserir
puxar as correntinhas de subida. Prefiro fazer 2 aqui do que 3, mas aí você faz quantas você achar que fica melhor no seu trabalho. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base até o final da carreira, só não vou fazer o último ponto da carreira. Fiz a carreira, não trabalhei o último ponto. Então, aqui eu tinha 25 pontos, aqui ficaram 23. Inicio a próxima carreira da mesma forma. Eu vou inserir a agulha aqui já no ponto seguinte, vou subir as correntinhas e trabalhar um ponto alto sobre cada ponta de base, menos o último. Nessa carreira, portanto, eu vou ficar com 21 pontos e na próxima com 19. Então, eu vou fazer essas carreiras e depois eu volto para explicar a sequência. Fiz 4 carreiras, portanto, agora tenho 19 pontos, foram 25, 23, 21, 19. E olha como ficou acentuada aqui essa inclinação. Então, agora, as próximas carreiras, eu vou diminuir apenas um ponto. Eu vou, então, começar a trabalhar desde o primeiro ponto, não vou pular nenhum aqui. E o último ponto eu não vou fazer. Então, subo as correntinhas, começo a trabalhar um ponto sobre cada ponto de base. Então, essa carreira, ela vai ter 18 pontos altos. Então, eu fiz a carreira, o último ponto, que seriam as correntinhas, né, da carreira anterior, não vou trabalhar. Portanto, fechei a carreira com 18 pontos, viro, começo a nova carreira sem pular o primeiro ponto, já começo desde o primeiro. Quando terminar, terei aqui 17 pontos. E vou trabalhar assim todas as carreiras até que fiquem somente 12 pontos altos nesta alça. Fui diminuindo um ponto a cada carreira e agora tenho 12 pontos altos. Então, eu vou subir quantas carreiras forem necessárias. Aí, você tem que trabalhar assim também, subindo quantas carreiras forem necessárias até dar a altura desejada dessa alça. Estou encerrando a alça com 19 carreiras. Olha como é que fica, esse é o efeito dela. Vem diminuindo de tamanho e por aqui ficou reta, onde eu fiz 12 pontos altos aqui, várias carreiras seguidas. No total deu 19. Agora eu vou começar a trabalhar aqui do lado pontos baixos. Eu vou fazer assim, vou subir uma correntinha só para dar a altura. Em cada carreira dessa, olha, tá vendo? Tem um ponto alto aqui, ó. É um ponto alto, aqui é outro. Em cada ponto desse, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou inserir a agulha aqui, ó, não é no ponto, é no vão. Vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos. Na próxima, 2 pontos baixos. Em cada carreirinha. Eu venho aqui no último ponto alto da carreira e vou fazer assim, 2 pontos baixos em cada uma. Terminei os pontos baixos ao redor da alça e agora vou fazer pontos baixos aqui embaixo, na própria bolsa. E quando chega aqui no meio, veja que aqui é aquela correntinha onde tudo começou. A gente foi trabalhando a bolsa assim, nesse sentido, ao redor dessa primeira carreira. Aqui é o meio certinho. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e subir 25 correntinhas. Terminei de fazer as 25 correntinhas, venho com elas aqui sem torcer, olha,
Procura olhar se ela não tá torcida. E traz ela aqui para baixo, no ponto baixo onde começou. Vou inserir a agulha aqui nesse ponto baixo, ajustar a laçada e começar a fazer um ponto baixíssimo sobre cada correntinha. O primeiro ponto baixíssimo vai ser no próprio ponto baixo, onde eu comecei o cordão. Então, vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo e depois pegar cada correntinha desse cordão, inserir a agulha nela e fazer um ponto baixíssimo. Então, cada correntinha desse cordão recebeu um ponto baixíssimo. Eu volto aqui no mesmo ponto de base onde comecei o cordão e faço um ponto baixo, encerrando, portanto, esse cordão. E agora eu continuo fazendo pontos baixos na carreira, a mesma quantidade de pontos que fiz aqui do outro lado, tá? E sobe a alça fazendo os pontos baixos ao redor dela, da mesma maneira que eu fiz lá do outro lado. Quando termina de fazer os pontos baixos, o resultado é esse. Já tá acabadinho aqui, esse lado da bolsa. E o que eu preciso fazer agora é unir as duas alças e fazer o acabamento do outro lado. Então, para isso, eu vou dobrar a bolsa assim no meio, dessa forma, colocando alça com alça. E agora, vamos começar a fechar. Então, aqui, alça com alça, pelo lado direito, eu vou inserir a agulha na argolinha, vou lá no outro lado, na outra ponta, vou inserir a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. E começar agora a fechar ponto por ponto. Já começar pelo ponto baixo aqui, ó, o próprio ponto baixo eu já encaixo nele também e fecho com um ponto baixíssimo. E agora, cada ponto alto desse aqui, ele tem aqui em cima, como se fosse uma correntinha, tá vendo? Ele tem duas laçadas. Tem duas laçadas em cada ponto. Eu vou unir fechando as laçadinhas do meio, a central. Então, eu venho na laçadinha lá do meio. No outro lado também eu venho na laçadinha do meio e fecho. Vou tentar mostrar melhor, tá vendo? Tem a laçadinha aqui de fora e a do meio. Eu vou usar as do meio sempre. Olha, já estão assim juntinhas, enfileiradinhas, fica bem fácil de ver, ó. Laçadinha do meio, fecha com ponto baixinho. Meio e meio, fecha com ponto baixíssimo. De novo, meio e meio. E aí, a gente vai fechando assim, ó, pelo lado direito, tá? A costura vai ficar aqui aparente. Então, tem que fazer um pontinho bem uniforme, para que fique um resultado uniformizado. Olha. Assim. Tá vendo? Até o final da carreira. E agora, sem cortar o fio, eu já começo a fazer os pontos baixos do outro lado. Então, primeiro eu faço uma correntinha, que é para dar a altura do ponto baixo, e começo a fazer um ponto baixo, mais um, na primeira. E aí, eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado. Fazer pontos baixos ao redor dessa alça. A única coisa que eu não vou fazer desse outro lado é essa argola, esse cordão, tá? Esse é de um lado só da bolsa que a gente faz. Então, do outro lado não tem o cordão. É só fazer ponto baixo até o fim da carreira e encerrar.
Já finalizei os pontos, cortei o fio, arrematei. A bolsa já tá pronta. Todas as etapas eu já fiz. Agora só falta colocar o botão. O botão, a gente tem que colocar, primeiro verifica aqui a altura do cordão, a altura que foi feito, mais ou menos que tamanho, que altura que tem que ficar. Então, vai ter que ficar aqui. Para colocar esse botão, eu vou prender com o próprio barbante. E o barbante, ele não dá certo em agulha. Testei as agulhas aqui, eu tenho várias agulhas que o barbante passa, mas ela não passa pelo botão. Então, a melhor maneira de colocar é com a própria agulha de crochê. Então, eu passo a agulha aqui pelo botão e passo o barbante por ele. Não é o mais prático, tá? Mas foi o melhor que eu consegui. Passa assim. Tá vendo? Vai lá do outro lado e faz a mesma coisa. Então, assim, eu sei que tá dando pra ver aí que não é muito prático, mas foi a maneira que eu encontrei de passar o barbante pelo botão. E não precisa passar muitas vezes, basta passar uma vez e ele já vai ficar fixo, porque o barbante é bem grosso, ele tem 8 fios. Outra forma é desfiar esses fios e usar uma agulha mais fina, mas eu preferi preservar o barbante na sua espessura normal, os 8 fios, mesmo com essa dificuldade, tá? Que tá vendo que não é fácil, né? Olha, aí eu vou amarrar, vou pôr do outro lado e amarrar também. Então, foi a maneira mais prática que eu encontrei, ou desfiando o barbante ou fazendo assim. Aí eu passo o barbante aqui, ó, pelos fios, pela bolsa, venho lá por dentro e amarro e arremato. Passei o barbante pelo botão e pela bolsa, aqui. Tá vendo que tem um ponto alto aqui no meio, entre os dois barbantes? Aqui eu vou amarrar, dar 2 nós. E vou voltar o barbante agora, aqui, no outro lado do botão e fazer a mesma coisa. E depois de toda a dificuldade com o botão, está aqui a peça pronta. O mais difícil é o botão. O restante, quem acompanhar a aula direitinho vai fazer sem nenhuma dificuldade. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.